é um dos principais destaques do clube de Açores na atual temporada. Então aí tá o Lincoln sendo... diz aqui que o valor dele é estimado em 3.500 milhões de euros, pouco mais de 19 milhões de reais. E esse valor aí já estaria dentro do orçamento. Tá valendo quase o Luan. Pois é. Tu viu só. O Lincoln, eu vou dizer o seguinte, o Lincoln, ao contrário de chapas brancas aí, que apoiam tudo que se faz, o Lincoln eu vou torcer muito para fazer sucesso. Por ele, pelo ser humano, e porque eu gosto disso aí. O Lincoln teve uma quantidade de secadores impressionantes dentro do Grêmio, porque no Grêmio é assim, o Herrera pode jogar mal 500 partidas, sempre vai ter aquele troço do Herrera. Até voltou pro Grêmio o Herrera. O Tapa-Olho, que faz 3 gols contra o Cerâmica, tem gente que encontra e diz assim, eu quero o Barcos de volta. Sim, quer o Barcos de volta. Para esses todos, uma parte significativa da torcida do Grêmio tem paciência. O seu Barcos errou um pênalti contra o São Lourenço, que nos custou a eliminação, e na Copa do Brasil, que nós ganhamos a Copa, que nós não ganhamos a Copa do Brasil, mas seguimos adiante. O seu Barcos errou um pênalti contra o Corinthians, que o Alexandre Pato depois entregou pro Tita. Pro Tita. Então o seu Barcos, que falhava nos jogos decisivos, tinha o apoio dessa parte da torcida, que por sinal criticava muito o seu Lincoln com 17 anos, com 18 anos. Aliás, o Lincoln que nos impediu uma eliminação precoce lá na Argentina, quando fez um gol lá contra o São Lourenço. Então eu torço que ele faça sucesso, tomara que faça sucesso, porque é incrível essa informação que tu tá dando. Ele tem 2 anos menos do que o PP, que não está pronto, segundo dizem amigos meus, que o PP não está pronto. 23 anos. Ele é mais novo que o Jean-Pierre, mais novo que o Matheus Henrique. Daqui a pouco o PP está fazendo concurso público para auditor fiscal, alguma coisa, aí vai estar pronto para assumir um cargo público. Ai, meu Deus. Agora eu torço pelo Lincoln. Eu também torço muito. Eu torço todo para esses rapazes, assim. Eu não sei exatamente qual foi o problema do Lincoln, porque às vezes tu falava assim, poxa, o Lincoln, quem trouxe ele ali pro time foi o Filipão. O Filipão, ele tem essa mão, assim, o Filipão. Jogou bem aquele Grenal. Pois é. Jogou bem no Grenal e depois foi arquivado. Pois é. E aí os caras falavam, ele teve problema com a ex-mulher, problema psicológico. Eu me admiro, às vezes as pessoas têm essas informações, né? Como é que tu vai ter essa informação? Assim, é uma coisa que qualquer um que tu fala no Twitter, o cara diz, não, o Lincoln tem problema psicológico, a ex-mulher é drogada, não sei, umas informações assim aleatórias. Que o Grêmio é um time de freiras, né? Ninguém bebe, ninguém tem problema, nada. Então o Lincoln tinha que sair. Pois é. Nenhum jogador de futebol. O Lincoln era um jogo, me dizer assim, o Lincoln é um jogo, ele bebe, tem um comportamento desregrado, claro. Ele tem um comportamento desregrado no universo do futebol brasileiro. Pois é. De exceção. De exceção. Eu acho que é estranho isso. O Rodrigo Lindosa, né? Tá aparecendo o André Balada teve um BO. O outro não sei o que. O outro lá no Rio de Janeiro, um cara do Colorado foi numa Oktoberfest, tava caindo. Aquele jogador do Corinthians também. O Zeca? Quer dizer, o futebol brasileiro, ele tá cercado ele é cercado, não. Ele é rico em esse tipo de episódio. E, inclusive, desde jogadores veteranos.
Aí quando é um jovem, o cara diz assim, o cara tá lá. Eu não sei se o Lincoln tava, não. O cara tá lá. É uma informação que alguém pode ter falado, ou inventou, ou é verdade. Mas aquilo passou a ser uma verdade absoluta sobre a pessoa, entendeu? E aí é uma pena porque é um jovem e daí cria uma situação que o cara não tem mais. O cara erra um passe e já metade da torcida tá pensando, o cara é bêbado, e começa a vaiar o cara. Mas eu queria só fazer aí uma pequena discordância. Não é só a torcida do Grêmio. Isso aí é uma questão estrutural do clube, porque o senhor André Balada, que já é conhecido como André Balada, né? Ele foi defendido por todo mundo, não só pelo Renato, por toda a comissão, por toda a diretoria do Grêmio, faziam discursos para defender o André Balada de tudo, inclusive BO. Mas tudo, não jogava nada, errava tudo, e aí ele estava sempre sendo defendido institucionalmente. E aí o Luan foi queimado em coletiva, entendeu? O Lincoln foi queimado. Então eu acho que existe uma inversão aí. O cara que vem de fora, por algum motivo, ele é o protegido. Eu não sei explicar bem isso. Ou se é quando tu gasta dinheiro, tu começa a proteger o cara. Não sei, deve ter alguma explicação. Então, isso é uma crítica que eu tenho como torcedor e tenho no blog, mas eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. A pandemia de merda, essa porra dessa pandemia aí, vai mudar. Eles já fizeram um estudo para constatar o óbvio, que tem que aproveitar com 19 anos, mas um estudo maravilhoso. Eu espero que não tenha sido a Fundação Getúlio Vargas, né? Todo mundo sabe disso aí. Só que tem que combinar com os treinadores. Não dá para pegar jovem como o Jean-Pierre e tentar emprestar para o Atlético Paranaense. Não, mas hoje já estão emprestando aquele Matheus Rizzo, aquele, sabe, que é centro médio, que entrou no final do ano agora. Já estão emprestando aí para um time que está com 21 anos. Qual é o sentido? Tarde. Vende então, eu acho assim, vende, faz algum dinheiro, porque se tu emprestar é jogar o cara, tipo, no lixo, entendeu? Eu na minha opinião, 21 anos tu vai emprestar, o cara tem que contrate mais um ano, 2. E aí? Vende então. Isso para mim é fato superado já. A cultura do Grêmio, ela vai virar pó. Não. Essa cultura aí, em função da dificuldade econômica de todos os times brasileiros, acabou. O Carreon, esses dias eu vi o Marcos Mota, já deu umas 500 entrevistas, aquele advogado do Neymar e desses atletas famosos, tudo. Terminou o contrato de 700 pau. E 900 mil, 1 milhão, 500 mil, terminou. Nós sabemos que não vai ter como pagar. Então não adianta o treinador indicar o Tardelli. Terminou. O presidente do clube vai lá e diz pro técnico, olha aqui, Tardelli não vem. O Tardelli quer vir, 300 pau por mês. Não 1.200.000, então terminou. Os treinadores administradores, os treinadores que decidem sobre as finanças dos clubes, esses aí, seu Luxemburgo, que faz o que bem entende, Luxemburgo, São Paulo Autuori, o Sampaoli, isso aí está em extinção depois da pandemia. Não tem mais. Quero trazer o cara da seleção colombiana, salário, $300 mil, acabou. Agora não vinga, mano. Tu imagina como é que tá o Flamengo. Eu tava pensando esses dias que o Flamengo recém trouxe o Pedro Rocha e o Pedro, aquele que era do Fluminense, empréstimos caros e salários altos. E eles vieram pro time B do Flamengo. Então tu imagina o nível de despesa que o Flamengo tem
com o futebol parado e sem renda. Que a renda, eles ganham muito dinheiro com a renda. E tá parada. Pois é. E tá parada. A TV não pagou, né? A TV não pagou. Eu, se fosse presidente do Grêmio, seria um total desastre. Seria uma coisa pior. Só não seria pior do que 1 ou 2 presidentes do Grêmio que foram horrorosos. Mas dos 60 presidentes que o Grêmio deve ter tido, 50, eu seria o 49º, 47º pior presidente da história do Grêmio. Aí tem 48º, 49º e o número 50, que eu não vou dizer quem é, porque eu não quero briga aí com os cachorros latindo tudo. Mas tudo bem. Eu seria o presidente 47 entre 50 dos piores presidentes. Mas eu tentaria colocar no Conselho Deliberativo do Grêmio. Jogador que vem para compor grupo não compra. Eu também acho. Passe. Jogador com mais de 30 anos para vir da Europa, cláusula pétrea no Conselho. Não vem. Isso para mim seria definitivo. O resto seria um desastre. Ia ser vaiado pela torcida, ia ter o portão 8 na arena, ia me chamar de imbecil. Ia usar o cartão corporativo em puteiro. Delícia. O meu filho, dizer que eu sou ladrão, incompetente, vagabundo, tudo. Mas essas duas coisas eu faria. Jogador para compor grupo ou mediano não vem. Porque se a base não tem condições de suprir isso, fecha a base. Tu não acha que isso aí seriam medidas impopulares com a nossa torcida? Porque... Bom, eu tenho uma solução para isso. Essas medidas impopulares com a torcida. Tipo assim, olha, argentino ruim, não. Jogador mediano que a imprensa tá fazendo blá, 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 blá. Não. Vamos para outra. Qual é o jogador? Tem 10% de jogadores brasileiros que depois dos 32, 33 anos vieram da Europa ou da China, que deram certo em qualquer clube brasileiro. Poucos, né? Tem alguns. Com certeza tem. Tem o Zé Roberto, que foi campeão pelo Palmeiras na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Bom, Zé Roberto. E os outros? Tem os dois laterais que vieram do Flamengo agora, que vieram pro Flamengo, deram um bom resultado, né? Vieram os dois com 30 e tantos anos. Tá, são 3. Agora faz a lista dos que voltaram. Vamos, muito maior. Vamos botar assim: puxa dali, puxa daqui, vamos achar 10. Vieram 100. Olha o Dani Alves. E às vezes os fracassos são retumbantes. Porque, por exemplo, o Flamengo, o São Paulo se meteu com esse Dani Alves. Quanto esse cara ganha? Rubinho. Pato. Alexandre Pato. Então tem uma quantidade enorme, Tardelli. É uma quantidade enorme que vem, que é um completo amoroso pro Grêmio. Barbaridade, não me lembra disso. Amoroso pro Grêmio. É uma quantidade enorme de jogadores que já passaram do ponto e não deram certo. Que era pro salário caro, não deram uma... Gilberto Silva. Dá uma resposta discreta no Grêmio. Não foi horrível, mas... Mas pro nível de salário que ele veio, foi... É que esses caras vêm com uma Babilônia de dinheiro, não. Mas teve uma época que o Grêmio contratou o Fernandinho por 450 mil por mês. Veio do Japão. Então, quer dizer, eu acho que teve um certo descontrole, assim, o futebol começou nos valores, assim, que só quem ganhou foi o empresário, né? Eu não sei nem se o jogador ganhou tanto, mas o empresário com certeza ganhou muito. Mas isso aí, eu te disse, eu tô tranquilo, porque com a pandemia vai terminar essa porcaria dessa pandemia. E com isso aí, o efeito detonador da pandemia,
os clubes vão ter que fazer um enxugamento nas finanças violento e a categoria de base